Salve, galera do YouTube. Tô aqui, né? Olha o nosso combinado. Segunda, texto do Rampa. Agora, segunda-feira que vem vai ter de novo, vai ter um segundo livro. Quarta, a leitura do momento. E sexta, uma leitura de um trecho de um conto e as minhas reflexões a respeito desse conto. Bom, o conto que eu escolhi dessa semana é um conto de um livro até que eu já mostrei para vocês aqui, mas eu apresentei esse conto para falar, esse livro, perdão, para falar de um conto da Conceição Evaristo. O livro é Contos do Mar Sem Fim, que foi uma publicação da Palas com a Cusimon e com a Cachinde, Chá de Cachinde, o nome dessa editora. São 3 editoras. Palas do Brasil, a Cusimon de Guiné-Bissau, peraí, a Cusimon de Guiné-Bissau e a Chá de Cachinde de Angola. Então, 3 editoras resolveram reunir contos de autores desses 3 países, Brasil, Guiné-Bissau e Angola, todos os 3 países de língua portuguesa. E aí tem vários, né? Eu acho que eu vou trazer esse livro aqui muitas vezes, porque tem Fragata de Moraes, que muita gente não conhece, tem Jorge Arrimar, tem Dario de Mello, todos de Angola, tá? Tem Luandino Vieira, João Melo. Aí da Guiné-Bissau tem Oloncó, que, né, quase não se fala. Eu vou trazer esse povo todo, tá? Vamos começar a descobrir esses autores. Andréa Fernandes, Tambá Motó, Urice Sé. E do Brasil, logo de caroça, tem Maria Firmina dos Reis. Gente, ela é a primeira romancista negra do Brasil. Olha a responsa. Olha a responsa. Ela escrevia nos tempos que ainda não existia abolição, não existia existia a ideia da abolição da escravatura, mas os escravos estavam todos lá. Ela, negra, escrevia e fazia sua escrevivência. Vou trazer aqui o termo da Conceição Evaristo de novo. Ela trazia sua escrevivência. Ela falava do seu lugar de mulher negra num país escravocrata, num país sem direitos para a mulher, num país sem direitos para os escravos. Cara, que mulher corajosa! Corajosérrima! Não sei nem se existe essa palavra, mas muito corajosa. E foi essa mulher que abriu espaço para todas as mulheres que escrevem hoje no Brasil, sejam brancas ou sejam negras, né? Sejam brancas ou sejam pretas, como eles gostam de chamar. Então, sejam brancas ou pretas, foi Maria Firmina dos Reis, eu acabei de chutar a cadeira, foi Maria Firmina dos Reis que abriu o caminho para todas nós. Então, salva de palmas para ela. E o texto, gente, que eu trouxe, que ela escreveu, né, e que eles compilaram aqui nessa antologia, é um texto chamado A Escrava. E é muito bacana, muito bacana. Ele foi publicado um pouquinho antes, eu acho que coisa de meses antes da abolição da escravatura, tá? Meses. Mas agora me fugiu. Não sei se foi Úrsula. Não, Úrsula foi escrito bem lá na meiuca, quando ainda tinha a escravidão, ainda não tinha esse ideal abolicionista tão sério. Mas A Escrava foi escrito ali um pouquinho antes. E o que ela faz nesse conto? Ela ela apresenta uma reunião de brancos num café que a gente pode aí imaginar como a Cafeteria Colombo, lá do centro, né, da Rodovidor, né? Um grupo ali de pessoas de bem, conversando, algumas reclamando que a escravidão vai ser abolida, e uma mulher corajosa se levanta e ela começa a discursar a respeito da abolição. E para convencer aquelas pessoas de que a escravidão é uma coisa abissal, é uma coisa nojenta, é uma coisa absurda, ela conta um fato que aconteceu com ela quando ela estava numa fazenda, quando ela estava morando num lugar mais distante, numa fazenda, e ela vê uma mulher correndo, uma escrava correndo desesperada e se jogando embaixo de umas folhas. Logo em seguida ela vê um homem, que é o capataz, o feitor,
xingando muito a escrava, perguntando a ela com toda a educação, com toda a polidez, porque ela era branca, né? Então ela tinha que ser tratada com polidez. Estão perguntando a ela com toda a polidez se ela havia visto a escrava. E ela diz que viu, mas que a escrava foi para o lado contrário. E ela salva essa escrava desse feitor. Eu não vou contar mais, porque eu quero que vocês leiam o texto. O texto tem muito mais coisa. Eu vou ler só um pedacinho do... eu queria ler o final, que o final é fantástico, mas eu não vou ler não, para não dar spoiler. Mas aqui, vamos lá. Eu vou pegar aqui um texto. Porque assim, quando a moça foge, né, uma senhora foge, o filho dela percebe que ela fugiu e ele corre, porque ele sabe que vão matar a mãe dele. E mesmo sabendo que ele vai ser açoitado, ele sente que ele precisa fazer alguma coisa pela mãe dele. E aí... Ai, gente, olha, é uma coisa. E aí eles começam a contar por que ela havia, por que ela tinha fugido e por que ela havia enlouquecido. Ela havia enlouquecido porque ela tinha 2 filhos gêmeos, ela cuidava dos filhos e trabalhava na lavoura, e o seu senhor resolveu vender os seus filhos gêmeos. A partir dali, ela não foi mais a mesma pessoa. Óbvio, né? Qual é a mãe que quer ter o seu filho tomado de si e levado como mercadoria para ser vendido? Qualquer mãe enlouquece. Qualquer mãe enlouquece. E ela enlouqueceu, ela não ficou bem, ela ficou mal, ela ficou delirando, né? E eles diziam que ela estava fingindo, que escravo não tem delírio. Enfim, eu vou ler o pedaço em que esse menino chega perto dessa senhora que acabou sendo a benfeitora deles. Quem és, filho? O que procuras? Ah, minha senhora, exclamou erguendo os olhos ao céu. Eu procuro minha mãe, que correu nesta direção fugindo ao cruel feitor que a perseguia. Eu também agora sou um fugido, porque há 1 hora deixei o serviço para procurar minha pobre mãe, que além de doida, está quase a morrer. É preciso que eu corra a ver se acho antes que o feitor a encontre. Aquele homem é um tigre, minha senhora, é uma fera. Ouvia-o sem o interromper, tanto interesse me inspirava o mísero escravo. Amanhã, continuou ele, hei de ser castigado porque saí do serviço antes das 6 horas. Hei de ter 300 açoites, mas minha mãe morrerá se ele a encontrar. Estava no serviço, coitada. Minha mãe caiu desfalecida. O feitor lhe impôs que trabalhasse, dando-lhe açoites. Ela deitou a correr gritando. Ele correu atrás. Eu corri também. Corri até aqui porque foi esta a direção que tomaram. Mas onde está ela? Onde estará ele? Escuta, lhe tornei então. Tua mãe está salva. Salvou-a o acaso, porque ela, né, por acaso ela estava ali. E o feitor está agora bem longe dali. Ah, minha senhora, onde? Onde está a minha mãe e quem a salvou? Segue-me, disse eu. Tua mãe está ali. E apontei para a mouta onde se refugiara. E aí ele vai encontrar a mãe, e aí ele descobre que essa moça é abolicionista, e aí outras coisas acontecem. Eu não vou contar, tá bom? É isso. Eu penso, falar o quê, né? Refletir o quê a respeito desse conto. Primeiro, dizer que a escrita de Maria Firmina dos Reis é maravilhosa. Muito condizente com a escrita da época. Muito, além de muito condizente com a escrita da época, com a estética da época, muito doce de ler, muito gostosa de ler, bem diferente de alguns outros textos de autores super consagrados e super estudados. A leitura dela é uma leitura franca, é uma leitura gostosa, uma leitura leve, apesar das dores que ela traz no seu texto, apesar das reflexões sofridas que ela causa com o seu texto. Porque a escravidão, eu já falei aqui, eu vou falar 1000 vezes, é uma coisa abjeta, é algo que nunca deveria ter acontecido na nossa humanidade, na nossa sociedade. O racismo é uma coisa abjeta,
né? Ele deve ser combatido. Devemos ter posturas antirracistas na nossa vida diariamente. A cada segundo, nós devemos ter posturas antirracistas. Para que isso não volte a ocorrer e para que as pessoas não voltem a olhar para o negro como um ser inferior, como um ser sem alma, como um lixo, como já foi olhado. É isso, minha gente. Beijo de lua pra vocês. Bom final de semana. Segunda a gente volta.